Na última aula, nós tratamos de estabelecer uma visão dualista acerca da existência humana e do pensamento que separa a razão da fé. Essa visão dualista tem permeado toda a história da humanidade e nós precisamos estabelecer um nexo histórico para que você possa compreender que até hoje a humanidade não consegue se separar, se desvencilhar desse pensamento dual. Então, quando nós tratamos sobre esse sistema de pensamento, é importante que você tenha em mente que não há vazio ideológico. Não existe como você simplesmente retirar uma cosmovisão e deixar o vazio dessa cosmovisão. Sempre há uma outra cosmovisão que se sobrepõe à anterior. Ou seja, não há uma razão pura, como muitos filósofos tentam pensar e defender. Essa razão ela é sempre permeada de uma influência ideológica. Então, muitos cristãos precisam estar atentos de que eles não podem entregar essa esfera do pensamento e do conhecimento humano àquelas pessoas que não professam a sua fé, a sua crença, a sua cosmovisão de mundo. Nós sabemos que existe uma graça comum estabelecida por Deus quando ele cria a humanidade. Quando ele cria o ser humano, ele permite que todos nós, independentemente da nossa crença e da nossa visão de mundo, administre a natureza por ele criada. Ou seja, Mateus capítulo 5, versículo 45, está escrito: a graça desce sobre justos e sobre injustos. Todos nós, então, somos mordomos de Deus ao administrar a natureza por ele criada. Essa graça comum é diferente da graça específica, por exemplo, que trata da salvação da humanidade em Cristo Jesus. Ora, quando nós tentamos explicar o que sabemos, então nossas pressuposições espirituais e filosóficas entram em cena. Por exemplo, vamos considerar a matemática, o conhecimento matemático. Talvez você ache que não haja uma visão cristã de matemática, mas existe. Todos concordam que 5 mais 7 é igual a 12. Contudo, quando você pede para justificar o conhecimento matemático, as pessoas se dividem em vários campos concorrentes. É aquilo que a gente chama de uma filosofia sobre a matemática, um pensamento sobre a ciência matemática. Desde os gregos antigos, eles, por estarem no amanhecer da história ocidental, eles são famosos por terem descoberto a geometria euclidiana. Porém, não acreditavam que o próprio mundo material exibisse uma ordem matemática precisa. Por quê? Porque eles consideravam a matéria como uma substância independentemente existente e recalcitrante, que nunca obedeceria a regras matemáticas. Se eu acredito em um mundo que não tem uma mente que o criou, em um design inteligente, eu não preciso estabelecer regras precisas de funcionamento desse mundo, desse universo criado. Mas muitos dos primeiros cientistas modernos, eles tinham um pensamento cristão. E eles acreditavam que a matéria não era pré-existente, mas que a matéria fora criada por Deus. E assim, não haveria poder que resistisse à sua vontade, senão obedecer às regras que ele estabelecera. Essas regras têm uma precisão matemática. Olha você que nós estamos explicando o funcionamento matemático do universo a partir de uma cosmovisão de que Deus criou todas as coisas. O historiador Colin Wood escreve: a possibilidade de uma matemática aplicada é uma expressão, em termos de ciência natural, da crença cristã de que a natureza é a criação de um Deus onipotente. Se Deus é onipotente, se ele criou todo o universo, ele estabeleceu regras, e a função da matemática é justamente se aplicar, se debruçar sobre esse funcionamento e sobre essas regras. Hoje, a maioria dos filósofos sequer consideram a matemática como um campo de verdades. A filosofia dominante da matemática a trata como construção social. Talvez você nunca tenha parado para perceber esse ponto de vista, essa perspectiva sobre a matemática. A filosofia moderna entende que a matemática é uma construção social, é uma convenção social, como o jogo de beisebol. No jogo de beisebol, 3 strikes
você está fora. Foi uma regra criada, é uma regra arbitrária. Não há verdade, não há falsidade. É apenas o modo como escolhemos jogar o jogo. Justamente por isso, as regras matemáticas são consideradas apenas o modo como jogamos o jogo. Essa é a concepção moderna da ciência exata, entre aspas, da matemática. Então, meu amigo, se você aprendeu na escola que 2 mais 2 é 4, e isso seria uma verdade inquestionável, uma verdade objetiva, hoje já não é mais essa verdade absoluta. 2 mais 2 é 4, porque nós convencionamos que seria 4. Perceba aí a aplicação de uma ideologia sobre uma ciência que anteriormente era inquestionavelmente uma ciência exata. As escolas de ensino médio ensinam que os estudantes devem aprender que a matemática é produzida pelo homem e é arbitrária, e que boas soluções são obtidas por consenso entre aqueles que são considerados especialistas. A regra que se aplica hoje à matemática é de que ela é fruto de um acordo entre partes. Então eu concordei com você de que 2 mais 2 é igual a 4. Essa visão de mundo decorre de uma cosmovisão anticristã, anticriacionista. Porque se nós formos refletir friamente, racionalmente sobre essa afirmação, é um absurdo. Porque se a matemática fosse arbitrária, então não existe resposta errada. Não haveria resposta errada. Somente pontos de vistas diferentes. Percebam vocês que se retira uma perspectiva e se coloca uma outra visão de mundo. Hoje o mundo mergulha mais do que nunca em uma concepção relativista em relação ao pensamento filosófico. Qual seria então o antídoto para a divisão secular e sagrado? Com certeza, nossa caixa de ferramentas, as ferramentas do cristianismo, contém conceitos fundamentais baseados na Bíblia para tratarmos de todos os assuntos da nossa existência e da criação de Deus. Nós temos de começar estando completamente convencidos de que nós temos subsídios para responder a todas as demandas do ser humano, não apenas assuntos espirituais. O Antigo Testamento nos fala diversas vezes sobre o temor do Senhor, e ele afirma que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso está lá no livro de Salmos, capítulo 110, versículo 10, Provérbios 1 e 17, Provérbios 9 e 10, Provérbios 15 e 36. De modo semelhante, o Novo Testamento ensina que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e das ciências. É a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 3. Perceba que há, nessa afirmação bíblica, uma conexão, uma junção entre a nossa visão cristã de mundo e toda a sabedoria humana e toda a produção científica da humanidade. Cristo deve ser a base e o fundamento, não apenas da nossa visão espiritual, mas também da nossa visão racional. A maioria das pessoas tem a tendência de ler essas passagens bíblicas como se elas fossem apenas aplicáveis ao fundamento do conhecimento religioso. Mas o fato é que essas afirmações bíblicas são afirmações radicais. A afirmação de que, de alguma maneira, todo conhecimento depende da verdade religiosa. Nós estamos, então, quebrando a grade que separa o pavimento de cima, o pavimento daquilo que seria o mundo relativo, subjetivo, individual, do pavimento de baixo, que é o pavimento da explicação materialista, racionalista, científica da existência humana e de todo o mundo. Ora, essa afirmação é mais fácil de entender quando nos damos conta de que o cristianismo não é único sobre esse aspecto. Todos os sistemas de crença trabalham do mesmo modo. Como vimos, o que quer que um sistema proponha como autoexistente é, em essência, o que se considera divino. O que seria, então, essa autoexistência? Seria matéria, seria algo, seria uma coisa, um elemento que não teria sido criado,
mas que teria sempre existido da maneira que ele é hoje. Dá para entender? Ou seja, aquilo que não é criado é autoexistente. O temor de algum Deus, e Deus com D minúsculo, é o princípio de cada sistema de conhecimento proposto. Quando nós retiramos uma concepção criacionista de mundo, do universo, de que Deus não teria criado o universo, automaticamente eu construo uma outra explicação para a origem das coisas. Por exemplo, a visão materialista, ela diz claramente, a matéria ela é autoexistente e ela foi autocriada. Então, nesse momento, eu transfiro da presença de um Criador para a própria matéria a razão de ser de todas as coisas. A matéria passa a ser, para o materialista, o seu próprio Deus. Pois bem, assim que entendemos como o primeiro princípio trabalha, o princípio cristão, fica claro que toda a verdade tem de começar em Deus. A única realidade autoexistente é Deus. E tudo mais depende dele para a sua origem e existência contínua. Nada existe separado da sua vontade. Nada está fora do escopo dos pontos decisivos centrais na história bíblica. A criação, a queda e a redenção. Esse trinômio é capaz de ser um fundamento para a construção de diversas cosmovisões, de diversas maneiras de explicar a existência de todas as coisas e da própria humanidade. Quando eu trabalho a cosmovisão cristã sobre a criação, a nossa mensagem não começa com aceite a Jesus como seu Salvador. Não. O começo de tudo está lá no livro de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A Bíblia ensina que Deus é a fonte exclusiva de toda a ordem criada. Nós acreditamos, então, em uma visão de mundo cuja criação de todo esse universo decorre da vontade de Deus. Lá no livro de João está escrito, no princípio era o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas pelo verbo de Deus. A queda. O cristianismo prega que a universalidade da criação é emparelhada pela universalidade da queda. A Bíblia ensina que todas as partes da criação, inclusive nossa mente, foram atingidas na grande rebelião contra o Criador. Os teólogos denominam isso de o efeito noético da queda, o efeito sobre a mente, e subverte nossa habilidade de entender o mundo sem a graça regeneradora de Deus. Ou seja, Deus criou todas as coisas e tudo que Deus criou foi bem criado. Tudo que Deus criou é efetivamente bom. Toda a matéria criada é efetivamente boa. Contudo, o pecado do homem, aquele pecado original lá no Jardim do Éden, praticado por Eva e por Adão, teve o poder de corromper essa criação do Senhor naquilo que diz respeito à natureza humana. Só que nós também cremos na redenção. E quando nós falamos sobre a redenção, entendemos que ela é tão abrangente quanto a criação e a queda. Deus não salva apenas nossa alma, deixando nossa mente a funcionar sozinha. Ele resgata a pessoa inteira. E a conversão tem o propósito de dar nova direção a nossos pensamentos, emoções, vontade e hábitos. Gravem isso. A nossa conversão tem o propósito de dar nova direção a nossos pensamentos, emoções, vontade e hábitos. Paulo nos exorta a oferecer nosso eu a Deus como sacrifício vivo, de forma a não sermos conformados com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. É o que ele escreve lá em sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Falar sobre a cosmovisão cristã é outro modo de dizer que quando somos redimidos, toda a nossa perspectiva de vida é recentralizada em Deus e é reconstruída em sua verdade revelada. Em Cristo, nós temos uma novidade de vida. Pois bem, vamos seguir as placas. Como nós podemos começar a construir uma cosmovisão cristã? A passagem fundamental é a narrativa da criação em Gênesis,
Porque o ponto que devemos examinar a fim de aprender qual era o propósito original de Deus ao criar a raça humana é a origem de tudo. Com a entrada do pecado, os seres humanos saíram do trajeto, afastaram-se do caminho, perderam-se. Porém, quando aceitamos a salvação em Cristo, somos recolocados no caminho certo e restaurados ao nosso propósito original. Criação, queda e redenção. A redenção não é somente ser salvo do pecado, mas também ser salvo para algo, que seria retomar a tarefa para a qual fomos originalmente criados. Preste atenção, ninguém pode viver sem um senso de propósito e direção, um senso de que a vida tem significação como parte da história cósmica. Ninguém pode viver sem um senso de propósito. E assim que descobrimos que a cosmovisão é de fato verdadeira, então vivê-la significa oferecer a Deus todas as nossas habilidades, todas as nossas faculdades, todas as nossas práticas intelectuais, emocionais, artísticas, a fim de vivermos para Ele em cada área da nossa vida. O melhor modo de repelir uma cosmovisão ruim é oferecendo uma boa cosmovisão. E os cristãos devem deixar de criticar a cultura e passar a criar cultura. Essa é a tarefa para a qual Deus originalmente criou o ser humano. E um dos propósitos do processo de santificação é recuperar essa tarefa. O que é que nós temos visto? Infelizmente, uma prática de pessoas que professam a fé cristã é circunscrever a sua fé à sua prática de vida religiosa. E muitas das vezes, essa prática religiosa nos estimula a sermos críticos do sistema existente, daquilo que governa o mundo, da cultura secular, da maneira de ver as coisas pelo não cristão, quando na verdade nós deveríamos estar produzindo cultura, construindo o mundo, administrando aquilo que Deus criou. Nós fomos chamados não apenas para lutarmos contra o pecado, mas para construirmos um mundo segundo uma natureza regenerada em Cristo Jesus. Felizmente, a prática de vida cristã nos leva a outros caminhos. A realidade presente é de que uma grande quantidade de crentes simplesmente guarda a sua fé cristã para uma prática religiosa, uma prática de igreja, mas no dia a dia vai levando a sua vida como se fosse uma pessoa comum, como se fosse uma pessoa não cristã e deixando as coisas acontecerem como se tivesse a capacidade de dividir a sua mente de modo esquizofrênico em uma mente religiosa e em uma mente secular. Isso é muito perigoso. Assim que descobrimos que a cosmovisão cristã é de fato verdadeira, então vivê-la significa oferecer a Deus todas as nossas faculdades. É importante que você tenha consciência disso. E assim nós precisamos redescobrir a alegria de viver. Sabe por quê? Porque o problema não é apenas ganhar almas. Nós precisamos salvar mentes. Se você ganhar o mundo inteiro e perder a mente do mundo, logo descobrirá que não ganhou o mundo. É o pensamento de Charles Malik. Isso é uma realidade de vida, porque você converte alguém, coloca aquela pessoa em uma prática de igreja, de uma vida religiosa, mas no dia a dia, aquela pessoa continua sendo a mesma pessoa de antes. Ela não é transformada pela regeneração que experimentou em Cristo Jesus. A regeneração que acontece através da presença de Cristo, ela deve ser tão impactante que reflita na sua vida diária, no seu trabalho, na sua família, na sua conduta de segunda a domingo. Essa é a forma que você tem de encarar o impacto da reconciliação com Deus através de Cristo Jesus. Nosso trabalho é só uma necessidade material? É algo que põe comida na mesa, mas não tem significação espiritual intrínseca? Nosso trabalho é meramente utilitário? O nosso trabalho é um modo de ganhar dinheiro e apenas isso? O que a gente percebe é que com essa visão dualista do mundo,
nós como que segmentamos aquilo que é divino e separamos daquilo que seria secular. Por exemplo, ser pastor, ser missionário, liderar um coral da igreja, seriam práticas divinas. Mas o teu trabalho, a tua faculdade, a tua escola, não seriam práticas divinas, seriam práticas seculares. E aí, como são práticas seculares, você não tem a sua mente trabalhada, você não tem o seu raciocínio trabalhado para experimentar o impacto de Cristo nesses momentos da sua vida. Ou seja, a tua fé tem que te acompanhar para além das paredes da tua igreja. A tua fé tem que te acompanhar aonde quer que você esteja. Ora, não é somente administrar o negócio ou ganhar a vida. Nosso trabalho é algo que reflete, que manifesta uma obra que nós prestamos ao Senhor. Apenas quando oferecemos tudo o que fazemos em adoração a Deus é que experimentamos seu poder percorrendo cada fibra do nosso ser. Tudo que você fizer, absolutamente tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Essa é a maneira de você receber o impacto da regeneração causada pela morte de Cristo na cruz, pela ressurreição ao terceiro dia e pela salvação que foi alcançada por Ele, exclusivamente por Ele, para você. O Deus da Bíblia é tanto o Deus do espírito humano quanto o da natureza e da história. Deus não é apenas para o nosso espírito. Deus é um Deus que impacta toda a história da humanidade, todo o mundo natural que foi criado por Ele. Nós lhe servimos quando o adoramos e obedecemos ao mandato cultural. As igrejas cristãs que querem fazer um bom discipulado, repito, as igrejas cristãs que querem fazer um bom discipulado devem ensinar os crentes a continuar vivendo para Deus após saírem da igreja aos domingos. Cristãos comuns que trabalham no comércio, na indústria, na política, na fábrica e em outras áreas ocupacionais são as tropas da linha de frente da igreja em sua guerra contra o mundo, escreveu Leslie Newbry. Antes de fazermos uma cosmovisão cristã, precisamos identificar as barreiras que nos impedem de aplicar nossa fé em áreas como trabalho, negócio e política. Precisamos entender por que os cristãos ocidentais perderam de vista o chamado abrangente que Deus deu a cada um de nós. Como foi que nós sucumbimos a uma divisão secular-sagrado que impossibilita nossa eficácia na esfera pública? Como é que esse impacto desse dualismo, dessa visão dualista, teve o poder de nos impossibilitar de praticar a nossa fé na esfera pública? Para nos libertarmos deste padrão de pensamento destrutivo, precisamos entender de onde esse pensamento veio, identificar as formas que tomou e determinar o modo em que foi entretecido nos padrões difusos de nosso pensamento. Porque desde o princípio, o cristianismo foi infestado por dualismos e dicotomias de vários tipos. E o único modo de nos livrarmos do pensamento dualístico é fazer uma análise, uma diagnose clara desse problema. E para fazermos essa análise, temos de nos voltar à igreja primitiva e seu encontro com o pensamento grego. Por que o pensamento grego? Porque a igreja primitiva, ela de alguma maneira recebeu o impacto daquela cultura que permeava toda a humanidade da época. Muito embora o poder político estivesse centrado em Roma, no Império Romano, a cultura que predominava era efetivamente a cultura grega. Então você imagine os primeiros crentes, grupos pequenos e prontos para o combate, cercados por uma cultura estrangeira, com idioma, literatura, instituição cívica, todos esses elementos influenciando e impactando no dia a dia. E mais forte que tudo, a rica tradição intelectual da filosofia grega. Como a igreja primitiva defenderia a sua fé
na ressurreição de Jesus em oposição às filosofias altamente desenvolvidas dos seus dias? Essa é uma pergunta que nós começaremos a responder na próxima aula. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.